Olá, nós estamos nesse momento entrando em fevereiro de 2022 e essa é uma data importantíssima para quem faz o tricô comercial. É hora de esquecer férias, festas, férias das crianças, etc., e encarar o seu trabalho na máquina de tricô. Por isso, nós vamos começar a falar hoje especificamente sobre o tricô comercial, que é aquele tricô que nós ensinamos no Tricô Cursos, que é o tricô que a gente recomenda tecer quem tem máquina e quer ter produtividade. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse assunto é tão importante que eu fiz um planejamento dessa nossa conversa para não esquecer nenhum item, porque é deveras importante e você vai gostar, você vai tirar boas ideias para se estruturar, para se organizar, para faturar melhor, etc. Então vamos lá. Quando você sai para comprar uma roupa, numa loja, num shopping, numa loja de bairro, não interessa, como você aborda isso? Ou você vê uma roupa bonita numa vitrine e você entra para saber se existe no teu tamanho, ou você chega e diz, eu estou procurando uma calça jeans tamanho tal. É assim que a gente normalmente escolhe, certo? Seja uma roupa íntima, seja uma roupa, um casacão, seja o que for. Você vai na loja, escolhe o tamanho, a cor, a estampa, aquilo que a loja tem para te oferecer. Imagine você se não existisse isso, ou seja, uma balconista teria que tirar a sua medida, mandar para a fábrica para ela fazer a roupa que você quer comprar. Você já imaginou isso? Com todas as pessoas que existem, como isso seria inviável? Isso era coisa das costureiras de antigamente, que toda rua, todo bairro tinha uma costureira que fazia as roupas para os vizinhos, para os conhecidos e sobrevivia às vezes daquilo. Eu mesma fui criada numa casa onde a dona da casa cortava e costurava as roupas minhas, dos filhos dela, era da prima, do marido, geralmente. Então, veja você que a industrialização criou um conforto para quem quer comprar e criou uma padronização. A fábrica que faz, digamos, maiô, não faz vestidos. A fábrica que faz sutiã e calcinha não faz camisas. Então, existem fábricas para cada tipo de roupa, porque elas se especializaram nisso. Entendeu? Por quê? Porque facilita comprar o que vai na roupa, o pano, o tecido, o elástico, os botões, tudo isso. E porque ela vai atender um segmento de lojas, um segmento de clientes que quer aquele produto que ela fabrica. Agora imagine no tricô. As nossas avós faziam tricô em casa para a filha, para o neto, para a filha, para o marido, para o genro, etc. Então era uma coisa manual. No início do tricô, na história do tricô, a família ficava fazendo tricô para os maridos que iam pescar, iam trabalhar na neve. Então, era uma atividade familiar. Hoje, com a evolução do comércio, com o número de pessoas, com a modernidade, as coisas são feitas para agilizar. Então, se você tem uma máquina de tricô, é um desperdício você perder uma semana para fazer uma blusa, exceto se for para você mesma. Isso é outra coisa. Mas se você tem uma máquina, você pode ter produtividade, você pode fabricar várias peças,
você pode ter quantidade, você pode atender mais pessoas, vender mais e faturar até um bom salário. Então, fuja do que a gente chama de encomenda. A encomenda, para quem tem uma máquina de tricô, é um atraso de vida. Você pensa que está ganhando dinheiro, mas não está. Porque o seu tempo de uma semana, nenhuma blusa a preço nenhum vai pagar. Quanto cobra uma faxineira para limpar a sua casa? Por dia, ou meio-dia, ou uma tarde, né? Quanto ela cobra? Certamente muito mais do que você vai ganhar nessa uma semana de trabalho para fazer uma blusa toda especial, toda sob medida, que tem que fazer a amostra, calcular e papapá, tudo isso. Então, o tricô comercial, por princípio, é um tricô que você faz em maior quantidade para vender mais e ter um bom lucro. Um bom lucro, que eu digo, é um lucro justo. Não precisa pensar em assaltar as clientes, não é isso. Se você vender, digamos, 4 blusas numa semana, é muito mais do que você produzir uma a semana inteira para atender alguém especial. Concorda? Então, outra coisa importante é que você deve pensar como se você fosse fábrica e loja de fábrica. O que uma loja de fábrica vende? Os produtos que a fábrica dela faz. Então, você vai produzir, e a gente recomenda produzir o ano inteiro. Você vai estocar os seus produtos e você vai tê-los prontos quando a cliente quiser. Como numa loja, eu uso o tamanho G. Você vai ter lá os seus tamanhos Gs, vai mostrar para ela. Ela vai ver o produto pronto. Ela pode se encantar e levar até mais do que um. Ela pode dizer, não, eu vou levar um este mês, o outro no outro, que seja, não tem problema nenhum, mas ela viu, ela se encantou pelo que ela viu. Quando ela encomenda uma roupa, ela explica o que quer, ela mostra uma fotinha, um desenho de internet, de revista, seja o que for, e nada garante que quando a roupa estiver pronta e você for entregá-la, ela vá gostar daquela roupa. Ela pode ter uma decepção, ela pode adorar, mas a sua chance é de 50%. Enquanto que se ela vê a roupa pronta e se encanta com a roupa, a sua chance de vender aumenta muito. Ela pode até dizer, não, eu não tenho dinheiro. Você não quer guardar para mim? Eu semana que vem venho pegar? Você está entendendo a diferença? Então, você vai ser uma comerciante daquilo que você produz. Você entendeu? É assim que se diz o tricô comercial. Você vai produzir para vender, como uma fábrica produz, entrega na loja e a loja distribui aos clientes. Então, você vai ser fábrica e loja ao mesmo tempo. Regra geral, nada impede que você venda as suas roupas para uma lojinha, ou, entende? Nada impede, mas o que eu estou dizendo é a tricoteira padrão, aquela que produz para ela mesma vender, né? Então, essa é a situação que eu estou focando aqui. Outra coisa importante é que quando você produz comercialmente, você pode planejar, entende? Por exemplo, que fios, que cores de fio eu vou comprar? Porque quando uma cliente encomenda uma coisa, ela pode querer uma cor que você não tenha. Então, quando você produz e mostra produtos prontos, você vai mostrar aquilo
que você conseguiu fazer com as cores que você comprou. Então, o planejamento das cores vai baratear a tua compra, porque você não precisa comprar 300 gramas de pink, 300 de verde, não, você compra 1 quilo, um cone completo da cor que você quer, você compra o preto, você compra o cinza, você compra um bordeaux, são cores padrão. Então pense que você pode ter todas as cores mais usuais, vamos dizer assim, e algumas, talvez, devagarinho, você vai comprando cores alternativas que acrescentem opções de enfeite. Por exemplo, vou mostrar para você aqui. Essa blusa é marrom, certo? Essas cores aqui são sobras de cores, mas eu as tinha. Então, você pode comprar cores alternativas que combinem com o cinza, com aquelas cores básicas que você sempre vai ter que ter em casa. Você não pode ficar sem preto, você não pode ficar sem cinza. Então, são cores, existem outras, o marrom é uma cor muito boa, o marinho é uma cor excelente, especialmente para roupa masculina, por exemplo, né? Então, a compra de cores não pode ser assim, ai que cor linda, eu gostei dessa. O seu gosto neste momento não importa. O que interessa é o gosto da cliente, é o gosto das pessoas que vão comprar de você. Se você não gosta de pink, vai que você tem umas 4 clientes que amam pink. Então não dá para você se basear no seu gosto pessoal, entendeu? Então você, quando comprar cores, não compre um roxo, um amarelo, não, compre cores que possam ser usadas entre si, entendeu? Então aqui, essa verde, um verde claro, verde escuro e preto. Eu não vou botar aqui um roxo, compreendeu? Então, observe que são cores usáveis, são cores... O caramelo é uma cor ótima. Então, quando a gente está começando, que a gente não tem grana para grandes estoques de fio, a gente tem que partir para cores padrão. Então, faça a relação das cores que você considera importantes para o seu mercado. Certamente preto, cinza, bege, marrom, marinho. Faça 10 cores. Você pode comprar um cone de cada cor, não tem problema. À medida que você vai vendendo as roupas que você faz, você pode aumentar o seu estoque de fio, comprar 2 cores a mais, e aí você vai ampliando as possibilidades de listrados, certo? De jacquard, o que você quiser fazer. Mas vai também formar um bom estoque de fios, porque sem matéria-prima você não produz e não tem lucro. E você também não pode produzir sempre nas mesmas cores. As pessoas querem novidade. Elas querem coisas que elas não veem em vitrines e lojas. Certo? Outra coisa, quando a gente trabalha comercialmente, a gente tem que se prender a projetos padrão. O que são projetos padrão? Eu já expliquei num outro vídeo sobre o projeto de uma roupa. A gente tem que fazer o projeto de uma roupa. O projeto é o desenho, as medidas, certo? Como a blusa vai ser, se vai ter decote redondo ou não, ou decote V, ou se vai ser manga comprida, tudo isso a gente tem que ter ali naquele desenho anotado, prontinho para você sentar na máquina e tecer. Isso não envolve a parte de enfeite. O que é enfeite? Enfeite é o listrado, a espessura das listras, é a cartela, o jacquard que você quer fazer. Então, enfeite é outra coisa.
tá? Eu estou falando aqui do projeto da roupa. Com o projeto de uma roupa, você faz dezenas de peças a partir desse projeto, mudando o enfeite. Por exemplo, essas duas blusas são um mesmo projeto, mas são duas blusas diferentes. Apenas mudamos o enfeite. Então, quando se faz tricô comercial, a grande preocupação deixa de ser a medida da roupa. Porque a medida você tem no nosso curso, a gente dá as medidas totalmente prontas. Ou seja, o projeto está aqui. Agora, como você vai fazer o enfeite, aí já é outra coisa que vai depender exclusivamente de você. Sobre o projeto ainda, se você não for nossa aluna, você certamente tem os seus projetos aí, as suas anotações. Eu aqui citei porque grande parte das nossas alunas assiste o YouTube também. Então, o projeto da roupa é uma coisa, ele é necessário, absolutamente necessário. A parte de enfeite você calcula depois. Por exemplo, você quer fazer listras de que cor, de que espessura? Observe aqui que eu casei as cores da manga com as cores da blusa. Isso porque eu fiz um projeto do desenho sobre o projeto da blusa, que é o projeto, vamos dizer, técnico. Altura, largura, em que carreira é o decote, esse é o projeto técnico. E o projeto de enfeite foi feito em cima disso. Ora, se eu vou ter, digamos, 200 carreiras daqui até aqui, eu tenho que dividir as cores direitinho, entende? Então, essa parte de enfeite tem que ser planejada em cima do projeto técnico, do projeto técnico. Então, uma vez isso calculado, tudo, imagine que você pode fazer essa roupa aqui de todas as cores que tu imaginares. Você pode fazer essa roupa até aqui igual e daqui para cima totalmente marrom. Por que não? Então, um mesmo projeto permite dezenas de variações. O projeto técnico, a base, se isso aqui for tamanho M, por exemplo, quantas blusas tamanho M você vai fazer na sua vida? Elas podem ser um mesmo projeto técnico. Se vai ser toda listrada, se vai ser de uma cor só, se vai ser assim, com algum desenho trabalhado, isso é o projeto de enfeite. Então pense na agilidade. Você pode fazer 2 blusas num dia na máquina de tricô e isso te permite um faturamento deveras interessante. Isso é tricô comercial. Isso é pensar em tricô comercial. Assim como eu falei aqui do tamanho M, você tem que ter o projeto técnico do G, do P, todos os tamanhos comerciais interessantes. Beleza? Aluna Tricô Cursos tem aqui. Um outro detalhe importante. Quando a gente produz para estoque, a gente vai ter várias peças no tamanho M, várias no tamanho G, outras no tamanho GG, certo? Então, você vai ter opções. A tua cliente vai poder escolher. Então, é muito comum, eu vivi essa experiência muitas vezes, a pessoa compra uma para ela e compra uma outra roupa ou um conjunto, dependendo do que você for tecer, para a irmã, para a mãe, entendeu? Então, a roupa pronta, gente, é uma, como eu vou te dizer, é um chamariz, é uma coisa que facilita muito
o seu faturamento, a melhoria do seu faturamento. Existe um outro detalhe, que é o seguinte: você faz uma roupa preta e faz uma blusa maravilhosa, preto, cinza e branco, digamos, isso como exemplo. A calça comprida é preta. Então você pode oferecer à sua cliente a opção de levar uma calça avulsa, cinza, para combinar com a mesma blusa. Você fica adoçando a pessoa e ela vai pensar nisso. Mesmo que ela não leve a calça adicional na hora, ela vai pensar depois, puxa vida, por que eu não comprei? Ou o contrário, se ela leva um conjunto com calça preta e a blusa em tons de cinza, preto e branco, pense numa blusa que fosse bordô com detalhes em preto e cinza. É maravilhoso, ficaria um conjunto chiquérrimo. Ela vai ficar ensandecida. Nossa, eu estou sem dinheiro, mas eu vou pedir para ela uma blusa dessa no mês que vem, digamos. Então, essa possibilidade de intercambiar ou de ter sempre uma blusa que também combine naquele conjunto, facilita ainda mais a sua venda. Entendeu? Então, produzir com inteligência, com racionalidade, planejar. Eu vou fazer conjuntos de calça e blusa e vou ter sempre uma segunda blusa para a mesma calça. Se a cliente não quiser, uai, você depois tece outra calça e para aquela blusa e vende como um outro conjunto. Entendeu? Então, nunca é jogado fora. Nunca, é sempre mais uma chance. Você entendeu? Isso é um argumento de venda, tá? Como é que eu vou te dizer? É a cliente sair da sua loja com vontade de voltar e comprar mais, e comprar de novo, ou completar a compra que ela aquele mês não pôde fazer. É assim que funciona, tá? A respeito disso, uma dica muito importante. No tricô comercial, veja, como eu falei no início, que existem fábricas de bermuda, de maiô, de vestido. Cada fábrica se especializa num segmento. Então, não comece a misturar, por exemplo, roupa de bebê, roupa de criança com a produção de adulto. Não faça isso. Ou você se especializa na roupa infanto-juvenil, ou na de bebê, ou na de adulto. Adulto que eu digo a partir do P, PMGGG, talvez um XG, mas aí já é outra conversa, porque é uma peça bastante mais... as coisas têm que ser feitas maiores, às vezes a largura da máquina não dá, então já é um segmento um pouquinho mais difícil, eu não diria, mas o produto é mais caro, etc. Então, mas que seja até o GG, para quem está iniciando, é perfeito, PMGGG. Ou então, tipo assim, ó, tamanhos 8, 10, 12, que o 14 já entra no P, tá? Ou então o bem infantil, 2, 4, 6. Aí você pode fazer um estoque de roupas com estampas bonitinhas para aquele tamanho, já planejado para aquela idade, que é totalmente diferente de roupas de adulto. Você está entendendo que são segmentos diferentes? Ah, você pode fazer para os seus filhos, para os seus netos, sobrinhos e tal, mas para ganhar dinheiro em termos de mercado, é bom você focar. Você foca num segmento do mercado. Beleza? Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa, tipos de roupa. Nossa, a máquina de tricô permite fazer vestido de noiva, se você quiser. Só que você não pode pensar em fazer vestido de noiva, calça comprida, roupa de bebê, casaco,
não vai funcionar. Você vai ter uma perda de tempo no planejamento dessas roupas que é irrecuperável financeiramente. E eu não sei se as pessoas vão te pagar isso. Ah, eu parei a minha produção para fazer um conjunto especial não sei para quem. Uau! Quanto você vai cobrar dela para compensar isso? Porque se você produz, digamos, um conjunto de calça e blusa num dia, é tranquilo, tá? Você produz um conjunto desse. Aí você pega uma roupa que você vai levar 2, 3 dias para produzir. Será que ela vai te pagar o mesmo que os conjuntos que você deixou de fazer nesse tempo? Eu duvido. Então, mentalidade comercial, por favor. Para ganhar dinheiro, você tem que ter mentalidade comercial. Racionalize os produtos que você vai fabricar para vender. Nada te impede de fazer meias para a família toda, de fazer blusa para o seu marido, para o seu bebê. Nada te impede. Isso é a parte pessoal sua, familiar. A minha família, eu sempre produzi para eles. A minha filha nasceu, eu fiz todo o enxoval de bebê dela, mas eu nunca fiz uma roupa de bebê para vender, porque não era o meu segmento. Eu me especializei numa produção diferenciada para conquistar o mercado feminino, e acabei conquistando o feminino e o masculino, que fazia conjunto para os dois. Então, a minha dica, as minhas sugestões, eu até anotei: conjuntos de calça e blusa. A blusa pode ser reta, modelagem retona, que a gente chama, ou essa que eu lhe mostrei, que é uma blusa de cava, tá? Você pode ter certeza que são modelagens que vendem em todos os tamanhos, tá? Todo mundo gosta da blusa de cava e da blusa reta, não tem erro, tá? Outra coisa que vende muito bem no comércio são blusas raglan. A modelagem tricô cursos é muito boa no raglan, não é aquele raglan apertado, não, ele fica folgado, ele veste bem, ele é perfeito para pessoas grandes que tenham volume corporal grande, para homens, veste muito bem a modelagem raglan. E ela pode ser acompanhada de calça comprida também, sem nenhum problema, tá? Blusas masculinas vendem muito bem. É um excelente mercado, quem quer se especializar, porque mesmo que você não tenha contato com os clientes diretos, os homens, né? Mas a mãe compra para os filhos, a esposa compra para o marido. Então, se for uma peça bonita, olha, não tem erro, tá? Outro detalhe, se você se especializar nas roupas infantis, tipo assim, ó, 2, 4, 6, 8 anos nessa faixa, você não tem noção da praticidade, do espetáculo que é um conjunto de tricô, conjunto de calça e blusa. É confortável, a criança não tem limitação de movimento, coisa que o jeans é totalmente inapropriado, né? Porque ele amarra um pouco, o tricô não. Então, as roupas de tricô, os conjuntinhos para essa faixa de tamanho é um mercado excelente, excelente, tá? Bem, as blusas de inverno, as blusas avulsas, sempre, sempre, sempre são um mercado, mas elas são um mercado mais disputado, enquanto que o conjunto é uma roupa completa. Quer dizer, a cliente vai ter duas peças que ela vai poder intercambiar, ou seja, usar com outras roupas que ela já tenha. Por exemplo, vamos aqui voltar aqui a essas peças. Esta blusa verde pode ser usada com uma calça preta, com uma calça da mesma cor ou com o verde escuro. Aqui também dá para intercambiar com o amarelo, com o caramelo, com esse tonzinho de marrom mais claro, entendeu? Então, o conjunto que tenha algum colorido, ele permite isso.
E é mais um argumento de venda. Na hora que você está mostrando a roupa, uma roupa dessa para a sua cliente, sempre dê essa sugestão a ela, tá? Ou seja, além de produzir roupa e vender a roupa, você tem que dar uma, como eu vou dizer, uma certa orientação também, que vai facilitar também a sua venda. Beleza? Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Cor feia. Muita gente diz, ai, mas essa cor aqui, ó, é uma cor feia. Gente, não existe cor feia. Não existe. O seu gosto, o meu gosto, não interessam. Sempre é o gosto da cliente que importa. Há quem adore essa cor. É uma cor que vende muito bem em blusas masculinas, em blusas infantis masculinas, porque é uma cor que não suja, não aparenta sujeira tanto, etc, etc. Se você usar uma cor dessa, misturar ela com tons alegres de alguma outra cor, que agora não vem ao caso, mas eu digo, você veja as cores que você tem, combina, vê se fica legal, bota uma faixinha preta para dividir as cores, tipo aqui, ó, que eu sempre coloquei uma listrinha do marrom para separar as cores. Então, a blusa pode ficar maravilhosa. Eu já tive conjuntos que eu mesma fiz, e eu não usaria, porque eu achei assim muito, eu não diria feio, mas espantoso, assim, muito chamativo, né? E surpreendentemente, alguém chegou e disse, nossa, que lindo, vou levar. Então você fica assim, ó, nossa, mas há gosto para tudo. O que importa é o gosto da cliente, não o nosso. Na hora que a gente produz, não pense no seu gosto, porque, olha, você vai se surpreender com as reações ante uma roupa que você não gostou e alguém vai acabar gostando, tá? Lembre-se disso. O ponto mais importante no seu sucesso, além de tudo isso que nós estamos falando, projeto, enfeite, tudo isso, está também não, eu diria que principalmente na qualidade do seu trabalho. Costuras bem feitas, decotes bem costurados. Esqueça aquele pontinho que não ficou legal, porque é a primeira coisa que a cliente vai ver, é aquele pontinho. Então, não se permita ter conhecimento de um defeito sem corrigi-lo. Você não pode se permitir isso. Você tem que mostrar um produto do qual você se orgulhe de ter feito. E a cliente vai usar aquilo. Só eu tenho essa roupa. É uma roupa exclusiva, é uma roupa, entende? Porque você vai fazer coisas que ela não encontra em lojas. Esta é a ideia. Se você quer produzir roupa que em toda loja tem, então não reclame de não vender. Não reclame que o preço da loja é menor do que o preço que você pode fazer. Tá entendendo isso? Então, a minha dica: reveja esse vídeo, anote cada item, cada dica, programe-se nessa linha que eu estou tentando facilitar para você na sua organização, etc. Você vai conseguir se planejar melhor e você pode começar agora, já, a fazer os seus projetos, o seu planejamento, a fazer peças para estoque, para ter pronto quando chegar o melhor momento de vender. Aliás, há uma previsão de que o outono começa cedo, o frio deve chegar um pouquinho antes do normal. Então, é bem tempo de você começar a agir, para você ter
bastante coisa para vender, para oferecer, para mostrar. Como fazer isso, eu vou dar dicas também num outro vídeo posteriormente, tá? Planeje tudo, tudo, tudo. E outro detalhe, nada impede que você faça um conjunto cinza no tamanho M e o mesmo conjunto cinza no tamanho G. Não tem problema nenhum. Você tem os dois no estoque, vai servir. Às vezes a pessoa vê, ai que lindo, mas eu uso G. Pau, você tem o conjunto no G. Ou com pequena diferença, uma cor diferente num enfeite e tal, sem problemas. Mas você já percebeu que a cliente gosta do cinza, então, se você tiver alternativa, a possibilidade de realizar a venda é maior. Lembre-se de uma coisa bem importante: o tricô não estraga, tá? Você dobra ele, acondiciona ele dentro de um saco plástico, como as lojas fazem às vezes para guardar os produtos, certo? Bota a etiqueta do tamanho, bota a etiqueta do preço. Lembra que eu fiz um vídeo comentando sobre não ter que dizer o preço e a cliente vê o preço, né? A sua cliente vai adorar um produto caprichado, bonito, bem feitinho, qualidade, costura, acabamento, feito com competência, com carinho, com cuidado, né? Ela vai recomendar você para as amigas, para as família, né? Lógico. E nunca esqueça de acrescentar um cartãozinho seu na roupa quando você vendê-la. Ponha dentro da embalagem o seu cartãozinho, porque é por ele que ela vai indicar você para outras pessoas. Beleza? Organize-se. Você só tem a ganhar com isso. Tenha certeza. Abração.